Olá, turma. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Professor Eduardo, professor do curso de robótica. Estamos começando mais uma web aula, estudando o nosso módulo de montagem e manutenção de computadores. Curso de robótica oferecido pela Escola Compacta, cidade de Embu-Guaçu, estrada no Colégio Nogueira. Espero que vocês todos estejam bem, saudáveis e animados. Na nossa última aula, nós vimos a parte onde nós estudamos placa de vídeo de um computador. Nós vimos como se forma uma imagem no monitor. Também estudamos a evolução das telas, das televisões, computadores, a história de como evoluiu a imagem e como um grande avanço tecnológico nessa parte de comunicação, né? Completamente nossa vida, tanto na parte da televisão quanto no cinema, chegando até a palma das nossas mãos, que é a tela dos nossos celulares. Bem, eu deixei para que nós realizássemos um exercício falando, tá? Vou pegar aqui. Era a aula 6, para que nós realizássemos os exercícios da página 46. Vamos fazer uma correção. Se for necessário, eu faço algum comentário. Tá bom, pessoal? Aqueles que não tiveram tempo, eu peço que vocês assistam a aula. Pessoal, leiam o capítulo mencionado da apostila, para que vocês adquiram mais conhecimento e que os assuntos fiquem mais claros para vocês. Vocês vão resolver os exercícios da apostila junto com o conteúdo do vídeo. Essa é a forma de nós termos mais aprendizado, né? Estarmos mais inseridos nesse mundo da robótica, em específico nesse módulo de manutenção e montagem de computadores. Tudo bem, pessoal? É fundamental que nós entendamos o básico de uma montagem, de uma manutenção de um computador, para que a gente continue de sequência no nosso curso de robótica, certo? Lembrando que se tiver alguma dúvida ou sugestão, nós temos o nosso grupo do WhatsApp, grupo de robótica. Vocês podem mandar as suas dúvidas, sugestões, perguntas, tá? Sugestão, no caso, se vocês acharem que é interessante abordar algum assunto que envolve esse mundo e universo da robótica e dos computadores, certo? E aí a gente dá um jeito de abordar no assunto das próximas aulas, tudo bem? É fundamental e muito importante, pessoal, que todos vocês assistam os vídeos e façam os exercícios além da leitura da apostila. Vamos dar início, então, à correção da nossa aula 6, exercícios lá da nossa página 46 da apostila de manutenção e montagem de computadores. Tudo bem? O primeiro exercício, pessoal, diz o seguinte: quer que nós ordenemos as palavras e completemos a frase de um modo que ela ganhe um sentido. Tem um quadro aqui abaixo, galerinha, em que as palavras elas estão todas desorganizadas. As letras elas não estão numa sequência, então não faz sentido. Nós precisamos o quê? Olhar cada palavra e montar elas que faça sentido na frase abaixo. Tudo bem? Para isso é necessário ler a aula 6 e assistir o vídeo da última aula para conseguir fazer esse exercício aqui. Tudo bem? Então, pessoal, tem algumas palavras aqui de formas desordenadas e tem um texto, né? E entre o texto tem algumas lacunas. Nessa lacuna, vai uma dessas palavras aí, depois de ordenada, ela vai fazer sentido. Vou ver se eu consigo mostrar aqui a página para ver se vocês conseguem ver, tá, pessoal? Olha lá. Exercício número 1, tá vendo? Tem algumas lacunas, é ali que nós vamos colocar as palavras ordenadas, tudo bem? Então, eu já vou fazer direto para que nós possamos ganhar tempo aqui, tudo bom?
Então, como é que vai ficar, pessoal, essa frase completa? Para vocês terem ideia, as palavras, depois que ficarem ordenadas, elas vão ficar nessa sequência. E com esse sentido, anotem aí, pode anotar direto na apostila. As palavras corretas, ordenadas corretamente, são 3D, processador gráfico, memórias, mínimo, computador e quantidade. Essas são as palavras que você precisa colocar de forma ordenadas e nessa sequência dentro das lacunas. Tudo bem? Um tempinho para vocês ir lá colocando nas lacunas. Como vai ficar então, pessoal, esse exercício número 1? Como é que vai ficar o exercício já com as palavras ordenadas? Vai ficar dessa seguinte situação. A placa de vídeo 3D possui em sua própria estrutura um processador gráfico, além de memórias. Ela centraliza o serviço utilizando o mínimo possível as outras partes do computador. Sua classificação é feita através da quantidade de memória interna. Tudo bom, pessoal? Para vocês entenderem, a placa de vídeo é como se ela fosse uma placa autônoma, para vocês entenderem, tá bom, pessoal? Ela é uma placa autônoma a fim de ocupar menos espaço possível da placa-mãe. Por isso ela tem uma memória própria e um processador gráfico dedicado, individual, para que ela possa ter uma maior autonomia e desempenho sem afetar as demais funções do. Tudo bem? Essa foi a questão number one, número 1. Vamos para a questão número 2. Selecione as alternativas corretas. Então, tem algumas alternativas aqui. Nós vamos selecionar as alternativas que estão corretas. Algumas dessas alternativas, elas nem existem nesse capítulo da aula 6 que nós lemos, tudo bem? Os padrões de imagem que surgiram ao longo do tempo foram. Está bem no início da aula, pessoal, né? Com o passar do tempo, os padrões de imagem elas foram evoluindo. Então, ela começou com um tipo de imagem, evoluiu e evoluiu e foi evoluindo até os tipos que nós temos hoje. Quais são esses tipos? Quais são as alternativas corretas dos padrões de imagem que surgiram ao longo do tempo, pessoal? As respostas são, anotem aí e confira, é alternativa A, VGA, alternativa verdadeira C, MDA e alternativa D, CGA e a alternativa F, SVGA. Lembrando que essas siglas elas estão em inglês e cada uma surgiu num tempo da história da evolução das imagens. Tudo bem, pessoal? E elas, cada uma tem o seu significado. Eu não vou voltar atrás para dar tempo a gente continuar e terminar o outro exercício. Mas qualquer dúvida, leiam de novo a aula 6 aqui da apostila. Agora, pessoal, tem um exercício que é bem bacana, né? Complete as frases com as palavras encontradas no caça-palavra. Então, a gente tem um campo aqui, vou mostrar de novo para vocês, ó. Tem um caça-palavra. Você vai caçar essas palavrinhas, as palavras que formam aqui, elas vão completar as lacunas do exercício número 3. Tudo bem? Vamos ver que palavras são essas? Então, vamos lá. PCI, AGP e PCI Express são tipos de. Vamos ver? São tipos de slots, pessoal. Então, nesse caça-palavras, vocês vão ter que procurar a palavrinha slot e marcar. Eu vou mostrar ela aqui, ó, no caderno de resolução, onde é que ela está.
slot. Tudo bem? Essa é a A da pergunta número 3. Pessoal, e aí continua. B. Aí tem lá uma lacuna, possibilitam a troca de dados entre as placas e o restante do computador. O que mais tem aí no caça-palavras que completa essa palavra? Vamos lá, pessoal? É o barramento. Como fica então na A? Vai ficar dessa seguinte forma: os barramentos possibilitam a troca de dados entre as placas e o restante do computador. O que é barramento, pessoal? O barramento é como se fosse uma ponte que leva a informação como se estivesse levando energia entre a placa de vídeo e o restante de todo o computador. Tudo bem? Então, esses barramentos funcionam como interlocutores que ligam informações e energia da placa de vídeo para o restante do computador. Tudo bom? Letra C. A limpeza do computador pode ser a justificativa para a remoção da. Essa palavrinha está aqui no caça-palavras. Vamos lá ver onde é que ela está? Placa de vídeo. Como vai ficar então? A limpeza do computador pode ser justificada para a remoção da placa de vídeo. Limpeza? Sim, professor. Por quê? Porque no computador, pessoal, tem uma ventoinha aqui como se fosse um mini ventilador. A ventoinha ela tem a função de manter o ar dentro do computador numa temperatura que não danifique o restante do funcionamento da máquina. Porque, como tem uma passagem de corrente elétrica muito grande, aquece, né, o nosso computador. Então, essa ventoinha, ela sopra o ar de fora para dentro. E ela leva muita poeira. Então, é necessário que seja feito uma limpeza uma vez por ano, 2 vezes por ano, porque a poeira e outras sujeiras podem travar alguns circuitos, tá bom? Então, para limpar algumas vezes é preciso retirar a placa de vídeo. Tudo bem? Pessoal, agora a D da questão número 3 e última. A placa de vídeo tem como função enviar as imagens para o. Que palavrinha no nosso caça-palavras vai completar aí, pessoal? Monitor. Como é que vai ficar então? A placa de vídeo tem como função enviar as imagens para o monitor. Tudo bem? Essa é a função da nossa placa de vídeo. Sem ela, nós não conseguiríamos reproduzir uma imagem ou um vídeo na tela do nosso computador. Tá bom? Pessoal, essa foi a resolução da nossa aula 6 sobre placa de vídeo. Exercícios de 1 a 3 da página 46. Espero que todos tenham conseguido realizar essas tarefas. Qualquer dúvidas, envie no nosso grupo de WhatsApp. Mas antes eu sugiro que vocês assistam a aula anterior novamente e leiam essa parte da apostila que fala sobre a placa de vídeo. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Pessoal, eu vou fazer uma pequena pausa no vídeo e nós vamos voltar, pessoal, falando sobre a placa de som, rede e modem. Eu vou dar apenas uma introdução. Essa aula será dividida em 2